Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Está na cadeia o segundo suspeito de participação no sequestro de empresário do ramo da construção civil. A gente está vendo aí as imagens. Essa vítima foi rendida na saída de um clube na Praia do Canto, em Vitória. Vamos chamar a nossa repórter Suzy Faria, já está aqui com a gente ao vivo. Ô Suzy, como é que a polícia conseguiu chegar até esse cativeiro, onde o empresário ficou aí por quase 20 horas, né, minha amiga? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Boa tarde, amigos do TN. Tudo começou quando foi feito um pool aí de polícias para poder caçar esses sequestradores. Também foi utilizada uma ferramenta israelense, de acordo com o chefe de polícia, que ajudou a localizar onde o carro, onde o empresário e também os sequestradores, estavam. Através dessa tecnologia foi possível ser rápido, ser ágil e conseguir flagrar os 4 que estavam com esse empresário de 33 anos. Mas no primeiro momento que a polícia chegou lá, um acabou preso e os outros 3 conseguiram fugir. Mas não demorou muito tempo, no mesmo dia, um pouco mais para próximo da noite, Bruna, a polícia militar conseguiu prender o segundo envolvido. Ele estava andando a pé, mas os outros 2 próximos da BR-101, onde o outro foi pego. E aí, na hora que a polícia deu o bote, 2 conseguiram fugir. E esse homem de 24 anos, que tem por origem ser baiano, não conseguiu fugir e foi preso. Uma ação rápida, tanto da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, que acabou rapidinho, agilmente, com esse sequestro que começou na Praia do Canto. E olha, começou apenas como um sequestro relâmpago, viu? Aquele que a pessoa para a vítima no banco para tirar um dinheiro e logo solta. E acabou evoluindo aí por um cárcere privado de quase 20 horas. Mas sabe quem acompanhou tudo isso? A nossa colega Glaciere Carrareto. Vamos assistir aí a matéria que ela fez ontem sobre como se desenrolou esse sequestro. No canto esquerdo do vídeo dá para ver a vítima saindo do clube em direção ao carro prata. Estacionado ao lado está o veículo branco com os sequestradores. Assim que o empresário destravou as portas do carro, ele foi rendido e colocado no veículo dos bandidos. Um dos criminosos assumiu a direção do carro da vítima. Eles levam a vítima para o município de Viana e lá o colocam em cárcere privado. E a partir daí, entre 20 horas e 14h30 de hoje, essa vítima fica em poder desses criminosos. Os sequestradores levaram a vítima aqui de Vitória até Areinha, em Viana. O empresário permaneceu 18 horas refém dos criminosos em meio a um matagal. A vítima só foi liberada depois que uma força-tarefa da segurança pública conseguiu identificar onde ficava o cativeiro. Os sequestradores entraram em contato com a família do empresário na manhã de quarta-feira. Eles queriam dinheiro. Em troca, liberariam um refém. Durante todo esse período, a vítima foi ameaçada. Então, tanto a parte psicológica como ameaças, isso tudo foi feito com ela. E aí, durante esse período, ele acabou fazendo transferências bancárias diretamente pelo aplicativo do telefone dele e também a família dele, a partir da manhã de hoje, começou a ser extorquida para que pagassem outros valores para que pudessem libertá-lo. Com a ajuda do cerco eletrônico, foi possível identificar a direção tomada pelo bando ao sair de Vitória. A partir daí, uma tecnologia de Israel foi utilizada para apontar o lugar exato onde estava a vítima. São tecnologias que nós estamos comprando de inteligência, algumas até mesmo do Estado de Israel, que hoje até nos auxiliou também na geolocalização, enfim. O veículo dos criminosos era alugado. Ele foi encontrado parado nas proximidades do cativeiro com um dos sequestradores. A polícia acredita que o bandido estava vigiando a região. O empresário estava fisicamente bem. O carro da vítima foi localizado em Cariacica. Foram apreendidos diversos itens usados pelos sequestradores, entre eles uma arma falsa. Nós estamos com uma pessoa conduzida à delegacia e tem mais 3 envolvidos que estão sendo identificados para posteriormente serem presos. Pois é, agora são 2 envolvidos que estão presos, outros 2 já foram detidos, como nós anunciamos antes. E olha, eu estava na DHPP quando esse pessoal chegou
para falar que a esposa desse empresário chegou para falar que o marido tinha desaparecido, não tinha voltado para casa. Era algo muito estranho, sabe, Jorge e Bruna, que ele nunca tinha feito isso. E, ao mesmo tempo, eles estavam tentando saber o que estava acontecendo, queriam dar queixa. Comentaram, inclusive, que por volta de meia-noite, 1h da manhã, a mulher entrou em contato com ele pelo telefone, tentou ligar para ele, mas recebeu em troca uma mensagem dizendo que o carro dele tinha quebrado na Praia do Canto, ele estava esperando o guincho e logo estaria em casa. E quando ela acordou pela manhã, cadê o marido? Por isso que ela ficou super preocupada. Durante todo esse período que ele ficou longe da família, um resgate foi solicitado. Algumas transferências de Pix também foram feitas, tiraram dinheiro da conta desse jovem, dessa vítima de 33 anos, que é também diretor de uma empresa aqui em Vitória. Chegaram, pelo que eu soube, mexer até na conta dessa empresa, viu? Mas, como nós já mostramos, metade desse grupo já foi preso, outra metade está sendo procurada pela polícia. É com vocês, George e Bruna. Agora, Suzy, uma curiosidade rapidinho, né? A polícia falou aí de uma tecnologia de Israel que foi utilizada. Eu não sei se eles deram muito detalhes, né? Porque deve ser aí um pouco mais reservado, mas os celulares normais eles já têm o serviço de geolocalização. Você sabe precisar a diferença dessa nova tecnologia para um celular comum, por exemplo, que tem o serviço de geolocalização? É a precisão, George. A precisão é muito maior do que você fazer aí um rastreamento pelos celulares que nós utilizamos. Essa tecnologia israelense aí, ela é muito mais precisa. Então, se você dentro do seu GPS, por exemplo, se ele dá uma distância de 3, 4 metros, essa tecnologia vai dar uma distância muito menor do que 1. Então, a precisão é muito maior. Por isso que ela é tão eficaz e por isso que a polícia também não passa mais detalhes para continuar tendo sucesso quando for necessário utilizar esse tipo de tecnologia, George. Ainda bem que tudo terminou bem, né? Mas um susto danado aí para a família desse empresário. Suzy, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente. Olha, traficantes ligados a Marujo, o criminoso mais procurado do estado, fizeram ameaças a uma escola municipal, isso no bairro da Penha, em Vitória. Os áudios revelam que o bando exigiu dinheiro para libertar aliados de Marujo. Tira as crianças todas agora do colégio que eu vou mandar descer armada aí e fechar a escola, sabe, entendeu? Se não passar na rua e pegar o colégio aberto, nós vamos mandar tacar fogo. A ameaça foi feita por telefone a uma professora de uma escola do bairro da Penha, aqui na capital. A ligação continua. Repare que agora o suspeito cita o PCV, o primeiro comando de Vitória, e também o Marujo, o bandido mais procurado no estado. Hoje teve uma operação aqui, e nós estamos com 2 amigos na delegacia, sabe, entendeu? A ordem do Marujo aqui do PCV aqui, da Penha, mas vai pegar uma ajuda, uma colaboração para libertar o nosso irmão da delegacia, sabe, entendeu agora? É um valor estimado de 1.000 a 3.000. Por isso que nós estamos passando os dados bancários do nosso advogado, ele está lá na delegacia resolvendo para nós, entendeu? E ameaça mais uma vez. Olha só, meu, eu falo o seguinte, tira todo mundo daí. As crianças todas. Se nós passar e pegar aberto, vai ter problema com nós. A Prefeitura de Vitória está ciente e acompanhando o caso. A Guarda Municipal foi acionada e prestou suporte imediatamente. Já a Secretaria de Educação aqui do município orientou os diretores para que, se receberem ameaças semelhantes, façam um boletim de ocorrência e, em hipótese alguma, paguem o valor que esses criminosos estão pedindo. Citando PCV e Marujo, as ameaças acontecem na semana seguinte aos ataques sofridos aqui na capital que estão relacionados a esse traficante e a essa facção criminosa. No último dia 11, 6 ônibus foram incendiados em diferentes pontos da capital. Antes disso, um outro foi metralhado. Um carro da TV Tribuna também foi queimado. Criminosos armados atiraram no veículo e ainda ameaçaram e agrediram quem dirigia. As ações coordenadas aconteceram após a morte de um homem durante um confronto com a polícia militar numa escadaria do bairro Bonfim. O homem seria o braço armado do traficante Fernando Ferreira Pimenta, o Marujo, que atualmente comanda o tráfico no bairro da Penha. Marujo recebe ordens de Carlos Alberto Furtado, o Beto, que está preso em Rondônia, no norte do país. A Polícia Civil já sabe que existe uma conexão entre o tráfico daqui com o do Rio de Janeiro. Inclusive, os métodos para aterrorizar rivais e os próprios moradores nos morros cariocas já estão sendo aplicados por aqui, como a extorsão
e outros ainda mais violentos. Crimes que a gente não via antes aqui no Espírito Santo, que são crimes que já são consolidados no estado do Rio de Janeiro, vem acontecendo aqui no estado. Comunicada para todas as escolas, todos os comerciantes que dá pé, entendeu agora? É muita audácia, né? A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que não há denúncias sobre as ameaças. Pede que a vítima vá a uma delegacia ou faça uma denúncia pelo 181. A Polícia Militar afirmou que faz o patrulhamento diário no local. E a Polícia Civil disse que investiga todos os fatos ligados aos ataques aos coletivos na Grande Vitória. Gente, depois de 5 anos de espera pelo julgamento, foram condenados os acusados de assassinar a advogada Gabriela Silva de Jesus. Um crime bárbaro chocou a todos. Rogério Costa de Almeida, que é o ex-noivo da vítima, foi condenado a 37 anos de prisão. Já o amigo dele, Alexandre Santos de Souza, foi condenado a 30 anos e 8 meses de prisão. Essa notícia, claro, né, trouxe aí alívio para os parentes e amigos que acompanharam esse júri. A jovem de 24 anos, a gente relembra, né, um pouco esse caso, foi sequestrada pelos acusados. Logo depois de sair de casa, ela estava a caminho do trabalho. Gabriela foi espancada, asfixiada e teve o corpo jogado de uma avenida da Serra. Em seguida, o ex-noivo e o amigo passaram com o carro por cima da vítima na tentativa de simular um atropelamento. O júri que condenou os dois entendeu que eles mataram Gabriela por motivos torpes, sem chance de defesa da vítima. O advogado da família da Gabriela disse que vai recorrer para tentar aumentar a pena aí dos acusados e também a indenização. O pai da Gabriela, a gente mandou um vídeo para a gente falando sobre a condenação dos acusados. Veja aí. Vou falar que não houve a justiça. Houve a justiça, sim, mas não da maneira que eu esperava. Não da maneira que a sociedade, que a minha família esperava, pelos crimes cometidos, pela crueldade, sequestro, cárcere privado, tortura. A pena chegaria a, no mínimo, 50 anos. E foi apenas 37 anos para o tal do Rogério, e 30 anos e uns quebradinhos lá para o outro, que também merecia a mesma quantidade de anos. Mesmo assim, com essa sentença que foi colocada, traz um pouco de alívio, um pouco de conforto, que pelo menos a gente já sabe que foi condenado. A vida da minha filha, da doutora Gabriela Silva de Jesus, não volta mais. A saudade vai continuar, né? A dor, né? A tristeza nunca vai deixar de existir no meu coração, no coração da família. Nenhuma pena supera a dor da família, né? Infelizmente. Vamos falar agora de uma notícia boa. A família encontrou o rapaz que fugiu do hospital Antônio Bezerra de Faria no último domingo. O William Telemos Teodoro, de 34 anos, tem esquizofrenia. Ele foi internado após um surto. Felizmente, ele foi localizado ontem por funcionários do CRAS de Terra Vermelha que viram o William circulando no bairro. Eles entraram em contato com o seu Valdir, que foi até o local. O rapaz, gente, tinha alguns ferimentos e voltou a ser internado. E hoje deve passar aí por uma cirurgia na mão, e o pai agora disse que não sai mais do lado do filho. A direção do hospital ainda apura a fuga do rapaz. Agora a gente fala da volta do Aquaviário na Grande Vitória. Grande expectativa para esse momento, né? Já está aí atracada na Baía de Vitória, gente. A primeira embarcação que vai integrar o sistema do Transcol. Vamos conversar com a repórter Vanessa Calbon ao vivo, que vai explicar os detalhes para a gente. Vanessa, sejam bem-vindos. Boa tarde. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha de casa. Pois é, a primeira embarcação, então, do Aquaviário que vai integrar aí o sistema Transcol já atracou, sim, aqui em Vitória. Está aqui na região da Ilha da Fumaça. Para a gente saber um pouquinho mais, né, mais detalhes sobre essa embarcação, também as outras que estão para chegar, vou conversar agora com o secretário de Mobilidade do Estado, Fábio Damasceno. Secretário, muito boa tarde para o senhor. Bom, primeira embarcação já chegou, expectativa boa para que as outras também cheguem ao Estado? Bom, primeiro boa tarde a todos. Realmente chegou a primeira embarcação, uma embarcação
para 98 passageiros, com ar-condicionado. Ela tem esse tamanho, ela é mais baixinha mesmo, porque ela tem que passar embaixo das 5 pontes. As pessoas não percebem que tem as 5 pontes, que ela é muito baixa. Ela precisa ser uma embarcação com esta configuração. E bastante feliz pela mudança na mobilidade, pela chegada do aquaviário, todo o esforço que a gente vem fazendo esses 4 anos com o governador Renato Casagrande para a volta do aquaviário, essa integração, o cartão GV, a melhoria do Transcol. E agora nós podemos apresentar o primeiro barco do novo aquaviário. O próximo barco já está fabricando, nós já inclusive lançamos o vídeo nas redes sociais, é um catamarã um pouco diferente desse. Ele tem 2 andares, o segundo ele não passa embaixo das 5 pontes, então ele vai ficar fazendo prainha, Praia da Costa. Esse não, esse ele vai fazer a linha completa. Porto de Santana em Cariacica, Prainha, Vila Velha e Praça do Papa, Vitória. Então esse é um barco, e o terceiro barco vem também com essas mesmas características, que vai fazer a linha completa. Então o aquaviário sendo realidade na nossa região metropolitana. Secretária, a pergunta que não quer calar, né? Quando que começa então a funcionar? Quando é que a gente vai poder aproveitar o aquaviário? Bom, o pier de Porto Santana está praticamente concluído, nós já construímos a área de embarque e desembarque, Vila Velha já está com a cobertura pronta. Vitória também já subiu os pilares, ele não está fazendo agora a parte de telhado. Então em breve a gente vai estar tudo concluído. A gente espera que até dezembro, até o final do ano, nós possamos estar inaugurando o aquaviário. Agora o barco ele vai passar agora por todas as inspeções que precisa passar na capitania aqui do estado do Espírito Santo. Nós vamos fazer vários eventos testes, ele vai passar por uma série de testes para a gente poder começar a operação de transporte de passageiros. Lembrando, tudo 100% integrado ao Transcol, ninguém vai pagar nada além, é como se fosse um complemento ao Transcol, é igual quando a gente desce num terminal e pega o outro ônibus, é assim que vai funcionar o nosso aquaviário. Então hoje nós podemos mostrar que o aquaviário é uma realidade na região metropolitana, aqui na nossa Baía de Vitória. É um sistema integrado, então todo mundo que tem um cartão GV, por exemplo, vai poder usar com o próprio cartão GV, né? Vai, todo mundo tem um cartão GV, não vai precisar fazer nenhuma alteração, nada. O mesmo validador do ônibus é o mesmo validador que vai ter na área de embarque e desembarque do aquaviário, o estudante, todos os benefícios do Transcol valem para o aquaviário. Não poderia deixar de ser. É o governo do estado, o governador Renato Casagrande, com um sistema único, é o sistema metropolitano integrado, é o sistema integrado da Grande Vitória, então tudo precisa ser integrado de uma forma harmônica através do cartão GV. Pois é, agora a gente fica na expectativa, né, secretário, quando pra gente poder mostrar a embarcação por dentro, porque ela tem espaço para 98 passageiros, tem ar-condicionado, tem Wi-Fi também. É uma outra realidade que muitos aqui no Espírito Santo ainda não viveram, né? Não, é verdade. É um barco completamente novo. Não era fora daquela realidade que no passado existia o aquaviário, era bem diferente. O barco realmente ele é muito bonito, internamente está muito bonito. É porque como ele chegou ontem, a gente precisa fazer todo um preparativo. Ele veio de uma viagem de 7 dias, então não foi uma viagem curta. Então a partir da semana que vem o barco vai estar apto para a gente poder fazer as visitas, fazer as filmagens e mostrar para a população o que é esse novo conceito de transporte, assim como foi feito com os ônibus com ar-condicionado, vamos ter um aquaviário com ar-condicionado e todas as melhorias do sistema de mobilidade aqui da Grande Vitória. Show de bola, nós estaremos aqui também porque a gente quer conhecer esse aquaviário por dentro, né? Obrigada, viu, secretário, pelas suas informações. Jorge, Bruna, eu estou muito curiosa para conhecer, espero que a viagem seja curtinha mesmo para a gente não enjoar, né? Eu pelo menos enjoo um pouco dentro de embarcação, mas estou muito curiosa para conhecer a nova embarcação e fazer essa viagem aí com o aquaviário, né? E vocês aí no estúdio? Com certeza, quem não quer, né, sair do aperto de dentro do Transcol, né? Muita gente, calorão. Então agora com o aquaviário, acho que vai dar uma desafogada aí nesse aperto, né? No passado eu já andei, né, quando tinha o aquaviário, e agora também, com certeza, a gente vai fazer a utilização. Valeu, Vanessa, obrigado pelas informações. Vamos falar agora de crime de abuso e exploração sexual infantil na internet, pessoal. 2 suspeitos foram presos, né, Bruna? Suzy Faria vai trazer as informações para a gente agora sobre esse assunto. Suzy, é com você. Pois é, o delegado Breno Andrade, da Delegacia de Crimes Cibernéticos, foi quem fez essas 2 prisões. E ele disse que tudo começou depois que eles realizaram um curso em Brasília, até com um organismo internacional, e que permitiu conhecer e recolher provas mais técnicas para poder pegar essa galera que costuma cometer esse tipo de crime. O nome da operação é bem sugestivo, Operação Predador. O primeiro homem pego foi no bairro de Pitanga, na Serra. É um auxiliar de serviços gerais de 29 anos de idade. Ele não foi pego em flagrante, mas mesmo assim foi autuado por estupro de vulnerável. De acordo com as informações que o delegado apurou, este homem
praticava o abuso contra a vizinha dele, uma criança que na época tinha 8 anos de idade e ainda pratica agora com a criança com 12 anos, ou seja, foram 4 anos molestando essa criança. Mesmo não tendo sido pego em flagrante, ele foi autuado por estupro de vulnerável e ainda teve arbitrada uma fiança no valor de R$30 mil. De acordo com o delegado Breno Andrade, isso já é uma mudança de postura dentro da delegacia, porque ele diz o seguinte: em muitos outros casos se arbitrava uma fiança menor de 10 mil e essas pessoas acabavam pagando e saindo da cadeia. Agora não, essa fiança vai aumentar de valor ainda mais para dificultar que essas pessoas continuem na rua praticando esse crime. Já o segundo caso aconteceu também na Serra, em Morada de Laranjeiras. Dessa vez foi um técnico de eletrotécnica de 29 anos que foi pego dentro de casa em flagrante, baixando conteúdo de abuso, esse material de abuso e de exploração infantil da internet. Além de baixar, ele também estava compartilhando. De acordo com o delegado Breno Andrade, foi a maior apreensão de conteúdo já baixado da internet. Ele fez questão de frisar 327 gigabytes e mais de 2.000 vídeos, também contendo cenas aí de crianças sendo abusadas. O delegado falou na coletiva agora há pouco e nós vamos ouvir aí as outras conclusões que ele traz desse caso. Vamos acompanhar. Visualizamos no seu computador material relacionado a abuso e exploração sexual infantil de crianças. Esse rapaz foi conduzido à unidade policial. Ele confessou que abusava da sua vizinha, que na época possuía 8 anos de idade, e hoje ela tem 12 anos de idade. Então os abusos vinham correndo aí há 4 anos. A menor foi ouvida, né? Foi colhido um termo de informação junto com a sua mãe. E ela confirmou esses abusos. Ele mantinha esse material armazenado e também armazenava outros conteúdos relacionados a abuso e exploração sexual infantil. Esses outros conteúdos, a princípio, são vídeos aí retirados da internet que não guardam relação com crianças ali da vizinhança, mas iremos aprofundar as investigações para saber se de fato ele não abusava de outras crianças ali na região. Ele ainda levantou a seguinte questão, de que os pais dessas crianças abusadas, né, nas investigações aí, também vão ser investigados para saber se sabiam desse ato ou não. Se for confirmada que há alguma participação, que o pai sabia e estava coitando tudo isso que acontecia com a própria filha, eles também vão ser indiciados nessa investigação. Mas isso tem que decorrer aí uma apuração bem mais fechada. E o delegado também falou de como uma pessoa acaba se transformando num pedófilo. Ele falou que é tipo uma escada, né, escalonado. Primeiro, a pessoa começa assistindo esse conteúdo, depois ela começa baixando o conteúdo, aí, depois disso tudo, eles começam a participar desses grupos fechados de pedofilia e, por fim, acaba tendo coragem para praticar o ato. O delegado também, uma última informação, pediu para que a gente mudasse o termo que nós utilizamos quando tratamos disso. Já não é mais pornografia infantil. Agora deve ser chamado de material de abuso e exploração sexual infantil, para se mudar aí um pouco dessa visão que nós temos do caso. É com vocês aí no estúdio, George e Bruna. Certo, Suzy, obrigada aí pelas informações. Trabalho importantíssimo da polícia. Muito né? importante. O assunto agora, gente, é a nova lei do insufilme. No Brasil, a película para escurecer os vidros é bem popular, né? É verdade, né? Mas olha, as regras de uso mudaram, tá? Então, a gente vai te falar agora o que você precisa fazer para não levar multa. A infração é grave. A nova regra do Conselho Nacional de Trânsito, a 960, apertou ainda mais o cinto para quem gosta de colocar insufilme nos vidros do carro. Se a película for muito escura ou tiver bolhas, por exemplo, aí não tem desculpa não. É multa grave, viu? O condutor toma 5 pontos na carteira e vai ter que pagar uma multa de R$ 195. Película refletiva e também a formação de bolhas ou qualquer elemento que possa dificultar a posição de inscrições, de legendas, que possam dificultar a dirigibilidade nessas áreas envidraçadas do veículo é terminantemente proibido. A maior parte das vezes, de fábrica, o vidro já vem com a transmitância luminosa
regular conforme a legislação. O para-brisa e os vidros dianteiros podem ter no mínimo 70% de transparência. Já nos vidros traseiros, o mínimo é de 28%. Tem uma margem de 7% de tolerância. Então, os vidros dianteiros do carro poderiam registrar no mínimo 63% de transparência. Já a película espelhada é terminantemente proibida. A gente veio numa oficina em Vitória para mostrar na prática para você o que pode e o que não pode. Essa imagem que você está vendo de mim é o meu reflexo no insufilme do vidro do carro, que de tão preto parece um espelho, né? Reflete tudo. É proibido, não pode não, viu? Tô aqui com o Leonardo, que está com um aparelho que mede a luminosidade que vem de fora para dentro do carro, né, Leonardo? Como é que esse aparelho funciona? Esse aparelho a gente precisa abaixar um pouco o vidro, que aqui a gente consegue medir a transparência da película, se ela está dentro das normas ou não. Nesse caso aqui, nós vamos fazer um teste. Tá. A gente consegue captar aqui que ela está dentro da legislação. Esse aparelho mede o VLT, que é o valor de luz transmitida. Já esse outro equipamento, que tem essa luz vermelha, mostra a radiação. Essa luz simula o IR, né, que é a radiação do sol, gerando calor e fazendo com que esse aparelho ele consiga medir o BTU da radiação solar. Aqui nós temos uma película com 70% de transparência e aqui a gente tem a redução. Mesmo ela sendo transparente, a gente consegue ter essa redução de calor, trazendo conforto térmico para quem está lá dentro do carro, né? E lembre-se, obedecer às regras vai evitar que você gaste dinheiro duas vezes. Uma na hora de pagar a multa e outra na hora de trocar o insufilme. Além de não levar uma multa grave para a carteira, né? E tendo que fazer a remoção imediata para poder estar seguindo a viagem. E gasta duas vezes, né? Que não é fácil também fazer a remoção. Fica aí o alerta, né? Quase R$200 de multa e ainda acumula pontos na carteira. Gente, um homem que é acusado de espancar a enteada até a morte na Serra vai a júri popular hoje, viu? Esse crime aconteceu em 2020. A pequena Ágata Vitória Godinho tinha só 5 anos quando ela foi brutalmente assassinada. O padrasto, Elisnai Borges Eloy, de 35 anos, é o acusado desse crime tão cruel. O julgamento, gente, começa daqui a pouquinho, 1h da tarde, na Serra. Na época, a Ágata tinha sido deixada junto pela mãe aos cuidados do padrasto. Ele alegou que a criança teria começado a passar mal, pessoal, depois de almoçar. A mãe da criança voltou a ir para casa e encontrou a filha desacordada. A menina foi socorrida já sem vida. Foi constatado que havia sinais de espancamento nas mãos, na barriguinha e também na cabeça dessa menininha. Que crueldade, hein, Bruno? Crueldade total, foi em 2020 esse caso. O julgamento acontece daqui a pouco. A gente, claro, vai seguir acompanhando aí e que a justiça seja realmente feita. Mudar um pouquinho de assunto, vamos falar do tempo. O tempo tá meio duvidoso, né? Tá calor, tá fresquinho, tá chovendo, às vezes o sol abre também. Mas a quinta-feira, gente, tem aí chuva passageira em algumas áreas aqui do estado. Olha como é que tá o tempo. Metade do céu com a nuvem pesada, outra metade com o sol ali aparecendo. Principalmente dos municípios da região Nordeste e Grande Vitória vai ter aí esse revezamento. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral e com possibilidade de rajadas. Por aqui as temperaturas ficam aí entre 21 e 30 graus. E olha só, o telhado de um ginásio poliesportivo em Conceição da Barra desabou. Por sorte aí ninguém estava perto do local e também não teve registro de feridos. De acordo com a prefeitura, o desabamento aconteceu por causa dos fortes ventos que atingiram o município. Disse ainda que o ginásio estava desativado justamente por apresentar falhas em uma parede que sustentava a estrutura metálica. O processo de licitação para a reforma da cobertura já foi aberto, mas a obra não foi feita por falta de recursos. Um novo prazo foi dado e a reforma do local deve começar em janeiro do ano que vem. Ainda bem que ninguém se feriu, Graças a Deus. Olha só, tá na cadeia o bandido que roubou R$40 mil de uma mulher. Esse crime aconteceu dentro de uma agência bancária na Serra e as câmeras de segurança registraram tudo, tá? A vítima, gente, ela tá em um caixa eletrônico, veja aí as imagens, quando é rendida pelo assaltante armado. Do lado de fora, o marido dela percebe o que estava acontecendo e dispara contra o criminoso. Uma troca de tiros acontece e o ladrão consegue aí fugir com a quantia. Vanessa Calmon já está na área para a gente falar sobre esse caso. Ô Vanessa, o marido da vítima acabou ferido aí, né, nessa troca de tiro e a gente quer saber em qual ocasião esse assaltante foi preso, minha amiga. É com você.
Mais uma vez, Bruna, boa tarde para você, para o Jorge, para todo mundo que continua nos acompanhando de casa. Pois é, vocês viram aí nessas imagens, né, imagens fortíssimas do momento, inclusive, da troca de tiros. A vítima, esse empresário de 37 anos que estava do lado de fora, armado, e que reagiu a esse assalto, né, ao ver a esposa sendo assaltada dentro da Caixa Econômica, ele foi atingido, sim, por um disparo na região do tornozelo. Inclusive, ele vai precisar passar por uma cirurgia para voltar a pisar. Mas esse criminoso de 22 anos foi preso 5 dias depois desse crime. O crime aconteceu num domingo, ele foi preso numa sexta-feira, com a ajuda da Guarda Municipal. O carro que esse assaltante estava utilizando foi pego no cerco eletrônico, né? A polícia já tinha passado a placa desse veículo para a Guarda Municipal e foi graças a esse trabalho integrado que a Polícia Civil conseguiu fazer a abordagem a esse carro. No veículo estavam o assaltante e também a esposa dele, que também tem participação nesse crime. Em uma conversa com a polícia ali mesmo, naquele momento, durante a abordagem, o assaltante confessou o crime. A polícia, então, foi até a casa dele e encontrou diversas outras armas também, munição, dinheiro, drogas. Mais cedo, a Polícia Civil deu uma coletiva de imprensa falando detalhes sobre a prisão do suspeito. Vamos ouvir o que disse o delegado. Nós conseguimos identificar qual foi o veículo utilizado, né? Então aí pedimos a colaboração da Guarda Municipal de Vitória, que imediatamente colocou o carro no cerco eletrônico e passamos a monitorar esse carro. Fato é que na sexta-feira, né, apenas 4 dias após o crime, nós conseguimos abordar esse carro. Esse carro estava sendo conduzido por um casal. O rapaz de 22 anos confessa ter praticado a tentativa de latrocínio no domingo. Então, a partir dessa confissão, nós fomos à casa desse indivíduo para verificar se havia ainda a arma do crime e encontramos em cima do seu guarda-roupa uma sacola com a quantia de R$18 mil e 2 armas de fogo. Eles, na verdade, alegaram precisar de dinheiro por terem contraído uma dívida com a agiota de cerca de R$10 mil e que saíram naquele dia à procura de uma vítima, né? E viram a oportunidade, né? Pararam ali na frente da agência bancária e esperaram alguém saltar com uma sacola para fazer depósito. Pois é, o delegado também falou que esse homem de 22 anos já teria praticado esse mesmo crime com outras vítimas, sempre dessa mesma forma, esperando uma oportunidade em frente a uma agência bancária. De acordo com o delegado, eles ficavam esperando dentro do veículo mesmo, eles monitoravam, né, a movimentação em frente à agência bancária assim que eles viam uma pessoa entrando com algum envelope, ou então somente entrando mesmo. Eles já monitoravam primeiro a esposa desse assaltante aqui entrava para ver o que a pessoa de fato estava fazendo e em seguida ele entrava e aí ele roubava a vítima. Inclusive um rapaz já foi identificado pela polícia como sendo mais uma vítima desse assaltante. Ele teve uma quantia de R$4.500 que foi roubada. A polícia nesse momento pede também que você que está em casa aí assistindo nesse momento, né, se você foi vítima desse tipo de assalto, se você foi vítima desse assaltante, você deve procurar a delegacia para que a polícia possa agora, né, ele foi preso em flagrante, foi autuado, inclusive a prisão dele já foi convertida também para prisão preventiva, mas ainda assim a polícia vai concluir esse inquérito, então é muito importante que as pessoas procurem a delegacia. Jorge, Bruna. Para mantê-lo preso, né? Isso aí. Valeu, obrigado, Vanessa, pelas informações. Um idoso morreu atropelado ontem à noite na Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha. Foi na altura do bairro Divino Espírito Santo. A vítima atravessava a via quando foi atingida por um carro. O motorista que atropelou o idoso disse que ele correu de repente e não teve como evitar a batida. O senhor, de 73 anos, chegou a ser socorrido numa ambulância do SAMU, mas não resistiu. O condutor do veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele prestou depoimento à polícia e foi liberado, já que permaneceu no local do acidente e não havia indício de crime que justificasse a prisão em flagrante. Olha, vamos falar de saúde agora. 1.200.000 capixabas pegaram Covid, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Muita gente ainda sofre até hoje, né, com a síndrome pós-Covid. E as sequelas, gente, podem afetar o coração, o intestino e até o sistema nervoso. A Covid-19 pode causar sequelas no coração. A doença mais comum é a miocardite, uma inflamação do músculo do coração.
Vanderlei sentiu no peito o problema. Ele trabalhava como ajudante de pedreiro e no ano passado, após ser diagnosticado com Covid, começou a sentir falta de ar, fraqueza. O diagnóstico? Miocardiopatia dilatada. Meu problema era coração. E antes você não tinha problema cardíaco? Não. Normal, trabalhava normal, né? O meu serviço auxiliar de obra, que é um troço pesado, né? Lá eu já não conseguia nem pegar nenhum balde de massa mais, porque já não estava aguentando trabalhar. Margarete acompanha de perto o problema do marido. Era muito cansaço que ele tinha, assim, ele não dormia à noite. Ele ficou um mês, sentado lá de fora, dia e noite, não dormia. Aí depois que ele foi, caçava o médico falava que era depressão, outro falava que era ansiedade. O final, quando foi colatina, que ele descobriu que era o sintoma do Covid, que tinha deixado. Hoje, Vanderlei está afastado do trabalho e segue em tratamento. Ele e muitos pacientes que tiveram Covid. Um estudo realizado pelo Observatório de Evidências Científicas da Covid-19, com 52 mil pacientes entre 19 e 74 anos, mostrou que todos apresentaram problemas cardíacos. A Covid é uma infecção que leva à inflamação sistêmica e ela comete, na maioria das vezes, 85% o pulmão, né? Mas ela comete também outros órgãos, né? O rim, o cérebro e o coração. Muitos estudos ainda são realizados em todo o mundo para descobrir como o vírus age no nosso organismo. Aqui no Espírito Santo, a UFES está concluindo uma pesquisa sobre os impactos de infecções no sistema imunológico. O Dr. Diogo Barreto esclarece que mesmo com as vacinas e a redução dos casos de Covid-19, as sequelas podem aparecer. A vacina, ela diminui o risco de formas graves e diminui de certa maneira, também a transmissão. Ela melhora, nos pacientes que não têm forma grave, melhora essa inflamação sistêmica, ela diminui. Então, isso contribui. Então, a vacina melhora sobremaneira as complicações relacionadas ao Covid, tanto pulmonares quanto também cardíacas. Segundo especialistas, além do coração, a Covid também pode deixar sequelas, como por exemplo no pulmão, rins, no sistema nervoso. E os sintomas são mais de 50, como a fadiga, falta de ar, perda de memória. Por isso que é importante procurar um médico, caso esse paciente tenha algum problema de saúde. O interessante é que se tiver, e principalmente aqueles que mantiverem sintomas, procurar atendimento médico, porque se for um acometimento cardíaco, a gente tem medicações para conseguir controlar, se virar uma miocardite que possa virar uma insuficiência cardíaca, tem medicações que possam controlar e diminuir as complicações. Além do acompanhamento para a cura, é preciso ficar atento também a essas sequelas e buscar o tratamento. 12h38, pausa rápida no TN1 e a seguir, informações sobre o mercado de trabalho. O TN traz todos os dias as vagas de emprego. Você vai ver já já. E um baita de um lagarto deu as caras numa casa em Vila Velha. Foi um trabalhão para resgatar o bicho, hein? Misericórdia, não sai daí não, fique com a gente. TN1 de volta, um homem foi morto a tiros no meio da rua. Isso aconteceu no bairro Novo Horizonte, na Serra. O crime aconteceu na esquina de duas ruas em Novo Horizonte, na Serra. Foi no final da tarde de quarta-feira. Paulo César Soares Andrelino, de 35 anos, foi assassinado com diversos tiros. De acordo com os primeiros levantamentos feitos pela polícia aqui no local, 2 homens de moto passaram e atiraram contra Paulo César, que estava exatamente aqui. A maioria dos tiros foram pelas costas. Paulo Sérgio não teve nem chance de socorro. Morreu aqui, na mesma hora. Mesmo tendo sido em dia ainda claro e no meio da rua, ninguém no local fala sobre o que aconteceu. A maioria das pessoas alega que não estava na hora do fato. Paulo César já teve passagens pela polícia e agora estava trabalhando num laboratório que fica em um bairro vizinho. Porém, dentro da mochila dele foi encontrada pela polícia maconha. De acordo com a polícia, o local onde ele foi morto é conhecido pelo tráfico de drogas. Cabe agora à investigação responder o que Paulo César foi fazer lá, por que foi morto e quem o matou. A Polícia Civil está investigando o caso e até o momento nenhum suspeito foi preso. Os
Os ônibus do Transcol vão circular de graça no dia de votação do segundo turno das eleições. A frota será reforçada em 70% no domingo eleitoral, dia 30. Serão mais de 1.000 coletivos operando. As linhas gratuitas vão começar a rodar 1 hora antes do início da votação e funcionar até 1 hora depois. O horário será de 7 da manhã até às 6 da tarde. A decisão foi tomada em função do grande número de abstenções no estado. O STF também recomendou que as cidades que tiverem condições ofereçam transporte público gratuitamente. Agora é hora de falar de coisa boa, hein? Vamos falar do Capixaba Cap do próximo domingo? Você sabe qual que é a premiação da próxima semana? Tem um Renault Duster Flex automático, 0 km, mais uma moto Honda NXR Bros 0 km também, isso no quarto prêmio, viu? E fica ligado porque ainda tem 4.000, mais uma TV de 55 polegadas no primeiro prêmio, um notebook ultra fino Dell do valor de 8.000 no segundo prêmio, 10.000 no terceiro prêmio e 10 giros de R$1.000. Não tem bobeira, né? Compre vários Capixaba Cap. Faz o seguinte, aponte o celular para esse QR Code aqui e compre agora, ou você pode comprar também no ponto de revendas mais pertinho de você. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título, tá? É uma forma do Capixaba Cap te identificar mais rápido. Então, presta atenção, depois não vai falar que eu não avisei, hein? Tem um Renault Duster mais uma moto no quarto prêmio do próximo domingo. Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. O município de Nova Venécia registrou o primeiro caso de varíola dos macacos. A paciente é uma jovem de 21 anos que teria contraído a doença em uma cidade vizinha. Nesse momento eu queria tranquilizar a população de Nova Venécia que esse caso é um caso que nós já tínhamos conhecimento da suspeita há 12 dias, está sendo monitorado, está isolado. Fomos até a casa dessa paciente para verificar a real condição de saúde dessa família. Fomos lá, constatamos que essa mulher está super bem. A sintomatologia dela muito branda, ela já está com a vida praticamente normal, só que ainda requer isolamento até o período total para se tornar apta a voltar às suas atividades de trabalho e, enfim, convive com a nossa sociedade. Então hoje é um caso que está controlado. Então tranquilidade nesse momento, não há motivo nenhum para nenhum tipo de alvoroço. A Secretaria de Saúde está 100% monitorando todos os casos, inclusive esse que deu positivo no nosso município. Quinta-feira, 20 de outubro, veja os destaques do Jornal A Tribuna. Polícia libera empresário após 18 horas de sequestro. Na foto principal, 1, 2, 3, 4, Fla é tetra. Preso após filmar sexo e chantagear morador da Praia do Canto. Clima de eleição aumenta casos de insônia, depressão e ansiedade. Festival com novidades no cardápio em 31 restaurantes. E veja ainda na edição de hoje, turistas dão sugestões para o verão de Guarapari. Fim de semana com tudo pago. E Capixaba vira embaixadora das plantas medicinais. Hora de ficar por dentro das oportunidades de emprego, hein? Olha aí na tela, gente. O Cine de Vila Velha tem 387 vagas. Auxiliar de limpeza, jardineiro, atendente hospitalar, caixa de loja, marceneiro e muito mais. Você pode ver os detalhes no site vilavelha.es.gov.br. Já a Agência do Trabalhador de Cariacica tem mais de 700 oportunidades. Auxiliar de serviços gerais, mecânico, operador de caixa, técnico de enfermagem, soldador e outras oportunidades por lá também. Você pode ver os detalhes em cariacica.es.gov.br. Agora olha só, imagina você de boa na sua casa e de repente aparece, coloca aqui gente, um bichão desse aqui ó, aparece, que susto hein? Isso aconteceu com um morador da Prainha em Vila Velha. Olha aí o lagarto dando trabalho, tá? Primeiro correu praticamente a casa inteira. E quando a equipe de inspetoria ambiental chegou, se escondeu atrás de uma telha. Depois foi para onde? Foi para o banheiro, onde acabou encurralado e preso. Apesar do susto, ninguém se feriu. O lagarto da espécie Teiu
foi levado para uma área de mata, ali atrás da Marinha, em Vila Velha mesmo. Agora, imagina, Bruno, você lembra do susto que eu te dei uma vez com um jacaré aqui no estúdio? Eu lembro. Eu já levo susto com taruíra, com lagartixa. Você imagina se eu topar com um bicho desse tamanho dentro de casa, sinceramente, ó. Ainda bem que ninguém ficou ferido, ainda bem que deu tudo certo, o lagarto também não se machucou, mas não quero não. Não quero pra mim, não. É, susto mesmo. Olha só, agora a gente vai falar das doenças relacionadas ao fígado, gente. Muitas vezes a solução é o transplante. No Espírito Santo são feitos, em média, 35 transplantes por ano, número baixo se comparado à quantidade de pessoas que precisam desse procedimento. Um dos maiores problemas é a questão da conscientização da doação do órgão. O primeiro transplante do Daniel foi com apenas 3 anos de idade. Ele precisou de um fígado para sobreviver. Depois, aos 14 anos, precisou ser submetido novamente ao procedimento. Em 2009, eu com 14 para 15 anos, eu tive uma estenose na via biliar, na qual eu fui submetido ao meu segundo transplante hepático. Daniel foi operado aqui no estado pelo doutor Gustavo Peixoto, médico especialista em transplantes. O doutor conta que casos como o de Daniel, que precisou de um fígado, são graves e precisam de transplante imediato. Diferente do transplante renal, que pode ser um pouco postergado, bastante postergado, pois eles têm a terapia substitutiva através das máquinas de hemodiálise, nós não temos um fígado artificial funcionante. Então, os pacientes que vão para a fila de transplante de fígado e também de coração, se não receberem rapidamente a doação, eles acabam falecendo. Desde o início do mês, a Agência Nacional de Saúde Suplementar deu um avanço nesse tipo de procedimento. Aprovou a inclusão do transplante de fígado no rol. Isso quer dizer que planos de saúde têm que custear o tratamento e o transplante, que antes era 100% feito pelo SUS. Os transplantes, ao invés de serem custeados exclusivamente praticamente pelo SUS, cerca de 95% dos transplantes são custeados pelo SUS, agora as operadoras de saúde também vão cobrir. Isso é muito bom pelo lado do paciente, isso também ajuda na sustentabilidade dos programas, pois mais hospitais podem se interessar a se preparar para fazer o transplante. A fila de espera para transplante de órgãos no Brasil hoje tem mais de 57 mil pessoas. A maior espera é por um rim, em seguida pela córnea e a terceira maior é por um fígado. Para diminuir essa fila de espera, precisa aumentar o número de doadores. No Espírito Santo, a maioria dos procedimentos de transplante são feitos com doadores que faleceram. Por isso, a importância da conscientização do tema, que deve ser tratado em família. Você que entende a situação, entende que é um ato de cidadania, um ato importante para a sociedade, você deixar avisado para a sua família, para os seus amigos, que você é um doador de órgãos, que você, na ocorrência da sua morte, você deseja doar o que for possível. Se aconteceu alguma coisa com um ente querido seu, não pense 2 vezes. Salve vidas. Doar órgãos salva vidas, assim como um dia salvou a minha. É muito importante, então, se conscientizar, né, gente, para doação. E também para os problemas relacionados ao fígado, tá? Ó, como dor na região superior direita da barriga, enjoos ou tonturas frequentes, facilidade em ficar com manchas roxas, peles ou olhos amarelados, barriga inchada. Claro, com esses sintomas, buscar aí uma orientação médica. 12h, 49 minutos, com emoção é melhor. Nossa. Sim ou com certeza? Com a resposta à nação rubro-negra, hein? Que jogo. Que jogo, né? Vamos ver os melhores momentos da vitória do Flamengo na Copa do Brasil. É daqui a pouquinho, sai daí não. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, já diz o hino do meu Mengão. Foi sofrido, gente, foi sofrido. Foi sofrido, né? Vim um pouco rouca aqui trabalhar, mas ó, temos a Copa do Brasil, minha gente. Olha só, a Bruna tava falando aqui no intervalo o seguinte, que ela tava querendo ir, ela, o pai dela. Só que chegou no segundo tempo, ela viu que o Corinthians estava jogando muito e falou, graças a Deus que eu não fui. Falei, vou passar raiva lá, já pensou? Olha só, vou confessar, eu achava que ia ser já de 1-0, na verdade. Quando fez aquele gol no início, eu falei, isso pode ser goleada. Mas no final, o empate, né, gente, depois dos pênaltis, haja coração para vocês. Haja coração. Flamengo, no segundo tempo, deixou muito a desejar. Quem estava acompanhando viu, e aí foi uma virada surpreendente, uma loucura. Vamos ver? Bora.
Logo no início do primeiro tempo, Arrascaeta tabela com Felipe Luiz na ponta esquerda e toca para a entrada da área. Com a visão de jogo, Everton Ribeiro aciona Pedro de primeira. O centroavante finaliza por baixo de Cássio e abre o placar. 1-0 Flamengo. Mas aos 36 da segunda etapa, Juliano saiu do banco para empatar. Matheus Vital cruza fechado da esquerda. Fábio Santos desvia de calcanhar e Adson é travado por Felipe Luiz. No rebote, Juliano finaliza no alto para deixar tudo igual. A decisão foi para os pênaltis. Nervos à flor da pele. Mas o Corinthians desperdiçou 2 cobranças e o Flamengo uma. E veio a explosão dos rubro-negros. Flamengo campeão da Copa do Brasil. Ficou feliz com a vitória do Mengão? Fiquei feliz e olha que Leandro nem é flamenguista, fez essa edição aí totalmente de boate, pode ser até DJ de boate, nosso editor Leandro, né? A animação foi contagiado pelo contagiado, clima aí do daqui Mengão. a pouquinho vai vir com a camisa do Flamengo, né, Leandro? É maravilha. Oh, maravilha, gente, beijo enorme pra vocês, tá? Até amanhã. Parabéns, Flamengo, flamenguistas capixabas, até amanhã.